vamos dizer assim, definir os naturais, definir os inteiros. Agora você tem algumas definições interessantes. E eu vou fazer um trabalho, vou apresentar vou apresentar algumas definições para você e algumas proposições para você entender a diferença entre o que é uma definição e o que é uma proposição, que são objetos que vão aparecer no cálculo, definições e proposições. Aí você tem que entender a diferença entre elas. Deixa eu ver se eu estou esquecendo, tá? Definir. Primeiro você tem que aprender, entender o que é definir. Definir, eu já falei de propriedades, tá certo? Falei de propriedades, dei alguns exemplos de propriedade. Isso aqui tudo se prova, para entender o que significa isso, provar, tá? Bem, mas eu não vou dar a demonstração de que isso é verdade, tá? Mas eu vou apresentar para vocês agora, tá? Uma definição. Vocês têm que aprender isso porque o cálculo é uma sequência de definições e proposições. Aqui nós não temos fórmulas para aplicar, como uma fórmula de Bhaskara para resolver a equação. O que nós temos são procedimentos, tá? Procedimentos para se chegar a soluções de problemas, e esses procedimentos usam definições e proposições que já foram demonstradas verdadeiras. E o que é uma definição? Definir um objeto matemático a partir de um segundo objeto matemático previamente definido, tá? É dizer que propriedades esse segundo objeto deve satisfazer para que ele receba uma certa denominação, para que ele receba um certo adjetivo, para que ele seja adjetivado. E isso não é prova, tá? Isso é o que nós chamamos isso não é uma coisa que se prova, isso é uma definição. Como, por exemplo, você não já tem um conceito de número inteiro? Não tem? Então, você tem um conceito de um objeto previamente definido, com jeito número inteiro, e a partir disso você define uma outra entidade matemática, um outro objeto matemático. E a definição começa assim. Por exemplo, dado seja n inteiro. Ou seja, eu vou adjetivar esse número inteiro dado. Como? Tá? Aí eu vou criar um novo objeto matemático. Dizemos, geralmente uma definição começa assim, com essa palavra. Dizemos que n é par. Dizemos que n é par quando existe um número k inteiro, tal que, deixa eu escrever tal que, ou de modo que n seja o dobro de k. Vocês têm uma definição, vocês já chegaram aqui com uma definição que o número é inteiro quando ele é dividível por 2. Mas eu preciso, para entender essa definição, entender o que significa ser divisível, que passa por outra definição. Então já começo daqui, tá? Nós dizemos, seja n natural, nós dizemos que n é par quando existe um número inteiro k, tal que n é o dobro de k. Veja, eu estou definindo um objeto matemático, estou definindo um número par. O que é um número par? E essa definição, ela passa por um outro objeto que já foi definido, que é um número inteiro. Você já sabe o que é o número inteiro. Então, quando é que esse número inteiro é denominado par? Ele é chamado de par. Quando dizemos que ele é par? Quando ele é o dobro de um outro número
inteiro. Isso é uma definição. Isso não é passível de demonstração. Tá? O que é demonstrável, que nós chamamos de proposição, proposição aqui no cálculo, são afirmações verdadeiras. Tá? E o que é uma proposição? Uma proposição é algo assim. É algo que carece de demonstração. Como eu chegar e colocar, e vou colocar nesses termos, exatamente para você entender proposição. Proposição é uma afirmação. 6 é par. Isso aqui é uma afirmação. 6 é par. E por que essa proposição é verdadeira? Porque eu tenho uma demonstração da sua veracidade. Essa demonstração tem uma prova. Prova disso. Qual é a prova? Basta escrever isso. 6 é o dobro de 3. Pronto, isso é a prova. Isso não é verdade? 6 não é o dobro de 3? Então, se 6 é o dobro de um número inteiro, por essa definição anterior, que diz o que é um número ser par, eu provei que 6 é par. Claro que geralmente eu não escrevo nesses termos. Eu coloco, 6 é par, 8 é par. Por que 8 é par? 8 é o dobro de 4. O 9 é par? O 9 é o dobro de algum outro número? Não. Mas o 9 é ímpar. Mas o que é ser ímpar? Isso passa por uma outra definição. Qual é a definição? Seja N o número. Na realidade, isso não é só para número natural, não é para qualquer número inteiro, tá? Tá bom? Seja N. O que eu coloquei antes não tem problema, mas a definição é no conjunto dos números inteiros, portanto, engloba conjuntos naturais. Então, seja N inteiro. Dizemos que N é ímpar quando existe um número K inteiro, tá? Número K inteiro, tal que o N é o dobro de K mais 1. Daí vem uma proposição, tá? E por que eu defino? Eu vou responder com essa pergunta que eu vou fazer agora com uma outra afirmação. Por que você define o número par dessa forma e o número ímpar dessa forma? Porque você pode dar a definição que você quiser, você pode definir o que você quiser. Mas as definições importantes são as definições que um grande matemático, Gauss, disse. As definições, elas devem aparecer grávidas de teoremas. Quando se dá uma definição em matemática, é porque se está interessado no resultado futuro. E tem mais razões para isso. É para ninguém ter dupla interpretação sobre algo que se fala. Dada essa definição agora, quando eu chego e digo que o que eu falo de um número par, todo mundo tem o mesmo entendimento do que é um número ser par. Tá? Definição também serve para isso. E serve para proposições. Ela tem o objetivo de, porque as definições, os objetos, tá? As denominações dos objetos, elas aparecem nos enunciados de proposição. Então, quando elas aparecem, você tem que ter um entendimento. Tem que saber. Você sabe o que é um número primo? O que é um número primo? É mais do que isso. O número é um número que só tem o quê? E mesmo em 1, né? Tá? O 3 tem 4 divisores. O 3 tem o 3 como divisor, tem o 1 como divisor, tem o menos 3 como divisor e tem o menos 1 como divisor. Porque você precisa ter a definição do que é ser divisor, do que é ser primo, tá? Então,
por essa sua definição, 3 não é primo, mas o 3 é primo, porque há uma definição de ser primo, vou já colocar aqui. Se você diz que o número é primo quando ele só é divisível por ele e por 1, tá? Então o 3 não é primo no conjunto dos inteiros, porque o 3 é divisível por 3, por menos 3, por 1 e por menos 1. Entendeu? Então eu preciso das definições para amarrar o entendimento das proposições que vêm depois, das outras definições que vêm depois. Então dizemos que n é ímpar quando? Tá? Aí tem a proposição aqui. Claro que ninguém se expressa dessa forma. Eu estou fazendo isso para reforçar o que é proposição, o que é definição. Exemplo, proposição 11 é primo. Isso é uma afirmação. Uma afirmação, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. E no contexto do cálculo, quando eu uso essa palavra proposição, tá certo? Eu estou tratando de proposições verdadeiras. Eu reservo essa palavra para enunciados de afirmações que sejam verdadeiras, tá? Então, prova aqui. Prova, ó. É para você já entender o que é definido. Qual é a prova de que 11 é primo? Por que o 11 é primo? Porque o 11 é quem? É o dobro de 5, é o dobro de 1 inteiro, mais 1. Pronto. Está aqui a prova de que 11 é primo. Tá? Hã? Que primo? Eu falei de primo. Ímpar. É isso que eu quero. Olha aí. Ainda bem que tem gente entendendo mais do que eu. Não. Era isso que eu falei. Eu não defini não primo. Era isso que eu queria. É ímpar. Obrigado, viu? Senão ia ficar uma blasfêmia aqui, né? No que diz respeito à prova, não no que diz respeito ao enunciado. O 11 é primo, mas isso não é prova de que o 11 é primo, tá? O 11 é ímpar. E isso é a prova de que o 11 é ímpar. Obrigado. Tá? E há uma outra proposição que diz o seguinte: o número ou é par, ou ele é... Diga. A definição é uma construção axiomática? Não. Não é axioma. Axioma, tá? É uma proposição, é uma afirmação, vamos dizer assim, primitiva, que você não tem como demonstrar. É o ponto de partida de uma teoria. Assim como tem as definições primitivas. Isso aparece o quê? Na geometria euclidiana. Você consegue definir o que é um ponto? Não. Mas todo mundo tem o mesmo entendimento que é um ponto. Você consegue definir o que é uma reta? Não. São conceitos primitivos. Porque uma definição, ela se dá a partir de algo que foi definido previamente. Mas eu preciso ter um ponto de partida. Senão, não tem a teoria matemática. Eu defino A a partir de B, B a partir de C, C a partir de D. Aí eu defini o Z, acabou porque acabou a letra? Não, eu vou definir Z a partir de algo que já está definido. Então eu preciso ter um ponto de partida. Por exemplo, na geometria euclidiana você tem os conceitos primitivos, tá? Que são coisas que você não consegue definir, que você assume como definido, grosseiramente falando. E os axiomas são as proposições que você não consegue demonstrar, que você assume como verdadeiro. É o ponto de partida. São os tijolos básicos da sua teoria. Por exemplo, uma proposição que é um axioma. Na geometria plana, por 2 pontos distintos, passa uma única reta. Axiomas ou postulados. Tá? Rapaz, isso é teoria, isso também é teoria. Mas vamos lá, entenda aqui. Vamos primeiro entender isso aqui, tá certo? Uma outra proposição. Dado o número inteiro, ou ele é par ou ele é ímpar. Isso é uma proposição. Em verdade, isso é uma proposição chamada de algoritmo da divisão. Tá? Que é essa proposição aqui que eu não vou demonstrar para vocês. Tá certo? Proposição.
sejam A e B inteiros com B diferente de zero. Proposição é o seguinte: existem únicos Q e R inteiros. Existe único Q e R inteiros, tais que o A é o B vezes Q mais R e o R é maior que ou igual a zero e menor que o módulo de B. Módulo de B, o tamanho. Aí eu vou, que é outro conceito, né? O módulo é, quem é o módulo de 2? 2. Quem é o módulo de menos 2? 2 também, tá? Módulo de um número é ele se ele é positivo ou zero, e é menos ele se ele é negativo. Você veja que para dar uma definição, eu preciso de uma outra definição anterior, definição de módulo, tá? Entendido? Então isso tem que... Diga. Então, nesse caso, seria uma definição. Hã? Aí seria uma definição. Não, isso é uma proposição. Isso é uma proposição, isso se prova. Olha aqui, ó. Sejam A, B inteiros com B diferente de zero. Ou de uma maneira, dados A, B e Z inteiros com B diferente de zero, eu podia colocar nessa forma também. Podia usar essa seguinte conclusão, essa seguinte construção. Isso também é a mesma coisa, é a mesma ideia, é a mesma. Eu estou expressando a mesma ideia, escrevendo de forma diferente. Dados, ó. É bom ir se acostumando. Dados A, B e Z, dados A e B inteiros com B diferente de zero, vírgula, aí, como é vírgula, é minúsculo. Existem únicos Q e R inteiros, tais que o A é B vezes Q mais R, onde R está entre zero e o módulo de B. Por exemplo, se aqui eu substituísse o Z por N nos naturais, não era necessário o módulo, tá? Então, esse algoritmo diz o seguinte, o que é que ele diz? Ele diz que toda divisão tem um resto e um quociente, e o resto é necessariamente menor que o divisor. Por isso é que essa proposição é chamada de proposição da divisão ou algoritmo da divisão. E você consegue, tá certo? Entendido aí? Entendido? Mas essa proposição, ela prova como corolário dela. O que é um corolário? É uma consequência imediata de uma proposição anteriormente definida. Se dado o número inteiro, ele é par ou ele é ímpar. Aí eu colocaria aqui uma coisa que nós chamamos de corolário. Isso aqui eu não vou demonstrar para você, tá? Demonstração disso não está no nível desse curso, tá? E não usa nada que venha a ser feito nesse curso posteriormente, tá? Independe de qualquer resultado que eu vinha demonstrar aqui. Isso aqui vem primeiro, isso aqui é primário. E o corolário é o seguinte: dado K inteiro, K é par ou K é ímpar. Por quê? Porque aqui eu estou aplicando o algoritmo da divisão, onde o A é o número K e quem é o B? Eu estou aplicando esta proposição aqui, onde o A é o K e o B é o... O B é quem? Aí você tem que saber como usar uma proposição anterior para atingir o seu objetivo.
demonstrando uma nova proposição.